Apocalipse 11:14 diz: o segundo aí passou, o terceiro aí virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões, está escritos, que estavam assentados seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram. Isso são palavras dos 24 anciões. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgardes os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e de destruir o que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Assim diz o Senhor. Presta atenção, igreja. O que significa os 3 dias e meio? 3 dias e meios que as testemunhas irão estar mortos, dormindo, mas serão acordados pelo sopro divino. O que significa os 3 dias e meio? Pois assim diz o Senhor, os 3 dias e meio têm significado, tanto para as 2 testemunhas, como também para mim, o seu Senhor, porque tive que ir até as mansões dos mortos, 2000 anos atrás. Tive que descer até o inferno, até as prisões. Naveguei e passei entre elas. Observei aqueles que estavam aprisionados e cheguei até o trono da desonra e encontrei o príncipe da desonra. E ele estava com uma chave. Foi o tempo necessário para visitar cada prisão, cada cela, cada um que estava algemado, e o tempo necessário para tomar das mãos do inimigo a chave da vida e da morte. Então, continua dizendo o Senhor, após humilhar o príncipe e seu palácio com todos os seus súditos sendo humilhados, eles tiveram que prestar reverência para mim, curvando-se para mim. Assim diz o Senhor. Todos os demônios e o príncipe dos demônios se curvaram perante mim. Me aproximei e tomei a chave das mãos dele. Abriu-se as portas e uma grande claridade com uma grande voz me chamou. Era a voz do Pai. Então eu voltei para a carne e a carne teve vida. E me levantei. Então os anjos rolaram a pedra. E assim como Lázaro, a pedra rolou. Assim como Lázaro se desatou das suas ataduras, das suas faixas, eu tirei as minhas faixas, porque a maldição estava sobre mim como em volta de ataduras e faixas de uma múmia. A maldição da humanidade veio sobre mim e me enrolou como manto de uma múmia e fez com que a carne ficasse podre e que o cheiro chegasse até as narinas do Pai, cujo virou seu rosto por tamanho cheiro do pecado da humanidade. E então
clamei em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por um instante, o abandono foi grande por causa das faixas de Lázaro que estavam sobre mim. Envolta a carne podre, porque o pecado da humanidade apodreceu a minha carne. Mas então, quando eu ressuscitei ao terceiro dia, assim diz o Senhor, pude tirar as minhas ataduras e, passando o tempo necessário, como para Lázaro, foi dito: vem, Lázaro. E ele veio, tirando com as suas próprias mãos as ataduras. Mas a diferença entre Lázaro e mim, assim diz o Senhor, é que o Pai tirou todo o pano podre enrolado sobre mim, porque assim ressuscitei. Caminhei entre os vivos. Naqueles dias, pois houve um grande alvoroço, como nos dias de Lázaro. E mesmo vendo Lázaro, pois muito naquela época, assim diz o Senhor, se recusaram a crer. E inclusive endureceram ainda mais os seus corações. Mesmo havendo um grande terremoto e sabendo que muitos em Jerusalém ressuscitaram, muitos dos fariseus, dos religiosos e doutores da lei endureceram ainda mais os seus corações. Mas houve, igreja, muitos, naqueles dias das duas testemunhas, mesmo vendo a ressurreição desses dois, irão endurecer ainda mais os seus corações.